poderão observar pela exposição do nosso palestrante seguinte, há certa dúvida sobre o que mata mais ambientalista e pessoas preocupadas com a qualidade de vida, a cidadania, os recursos naturais no país, principalmente no norte do país, se é o metal pesado mercúrio ou se é o chumbo. Realmente morre-se muito de chumbo, como não deixa mentir toda a família do Chico Mendes, que ainda está lá à espera de ver os responsáveis pela sua morte punidos. Nessa questão do ouro, então, nem se fala. A questão do ouro é tão grande, provoca uma fome, uma alucinação tão grande, que até a igreja setecentista de Buconé foi destruída e transformada em sucata, em minério, uma vez que descobriu-se que o teor de areia, de argamassa, de argila existente em sua construção continha muito ouro. Não tiveram dúvida, destruíram a igreja setecentista, passaram ela pela peneira. Isso mostra que nem sequer o religioso, o divino, é perdoado pela sanha, pela voragem daqueles que estão em busca do vil metal, chamado vil metal. O próprio presidente do IBAMA, o senhor Fernando César Mesquita, ele também entrou no hall dos perseguidos pelos devastadores e pelos mineradores, pelos seus lobbies organizados, quando ele começou a implementar normas ditadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Essas normas, os garimpeiros não deram nenhuma atenção a ela, mesmo sabendo que o mercúrio mata, atinge o sistema nervoso central, avaria o próprio código genético, alterando a descendência do homem, etc, etc. No entanto, ficaram muito furiosos quando ele disse pela Rádio Nacional que o mercúrio emascula a sua vítima. Aí, então, sim, aqueles homens que não se preocupam com a morte, com lesões no sistema nervoso central, ficaram preocupados e vieram a Brasília formando grupos de pressão para pedir a ele que parasse de dizer que o mercúrio feminilizava as suas vítimas. Afinal de contas, eles querem morrer ricos, porém homens. Para falar um pouco sobre a voracidade dessa questão envolvendo os recursos naturais, um homem que também tem sido vítima ao longo de sua vida científica e civil de muitas ameaças e de muitos problemas. Um homem que fez da legenda da Campanha Nacional de Defesa e Desenvolvimento da Amazônia uma auréola que realmente merece todo o respeito e nosso apoio. O professor Orlando Valverde, um geógrafo que honra a Universidade Brasileira, está com a palavra. Foi curioso que me convidaram para falar sobre o Pantanal, né? Que é um velho amor que eu adotei como um prolongamento da Amazônia. Bom, eu quero ser rápido porque eu acho que os problemas são tantos que, se nós formos analisá-los com profundidade, vamos tomar muito tempo. Mas o que me despertou a curiosidade do Pantanal foi um velho mapa lá da instituição onde eu fiz carreira científica, foi o IBGE, e nos mapas de vegetação eu sempre colocava lá complexo do Pantanal. E eu acho que essa palavra complexo foi roubada da psicanálise, né? Que serve para tratar mulheres ricas e tirar o dinheiro e depois cair fora, deixar o problema como está. De maneira que, então, eu acho que isso, tanto em geologia, né, o complexo cristalino, e como em vegetação, não faz muito sentido. Na primeira oportunidade que eu tive, lá fui eu. Na realidade, o Pantanal é o que nós geólogos chamamos uma depressão intermontana. Essas depressões, a origem delas está ligada ao relevo desértico. Isto é, como acontecem esses circos lunares, na Terra, as regiões desérticas têm depressões de regiões que não têm drenagem para fora. São ou sem drenagem nenhuma, ou chamadas arreicas, ou drenagem para dentro, só nada, são endorreicas. E só tem cursos d'água na época
das chuvas altamente concentradas. Porque nos desertos não pensem que não chove, não. E elas são altamente concentradas, mas podem provocar nessas depressões algumas inundações. Houve no Quaternário um paleoclima, uma série de regiões com clima árido aqui no Brasil. É a mesmo quem defende a teoria, que eu acho muito defensável, de uma faixa árida que ligava o Chaco paraguaio ao sertão do Nordeste brasileiro. Pelas evidências geomorfológicas, isso me parece muito claro. Muito bem, há no Planalto Central uma série delas, por exemplo, lá perto de Brasília tem o chamado Vão do Paraná, logo ao norte, ali juntinho de Planaltina. Tem no Médio Araguaia, tem no Alto Xingu, no Alto Guaporé e também no Pantanal. Acontece que, devido após o clima se tornar mais úmido, todas essas depressões encontraram uma saída para fora. Criou-se, não existem grandes bacias endorreicas, conforme eu disse, no Brasil. Todas são exorreicas, quer dizer, as águas acabam no oceano. Diz o Matuto, todo o rio corre para o mar. Aqui no Brasil é absolutamente verdadeiro. Mas o Pantanal tem essa circunstância. Ele foi formado, provavelmente, com as feições que tem hoje, com o levantamento andino. Houve uma depressão lá, formando uma fossa tectônica, o que os geomorfólogos chamam, com o termo alemão, Graben. Agora, no meio dessa fossa tectônica, houve um bloco levantado, que é o maciço do Urucum, que, aliás, é muito rico em minério de ferro e também uma imensa jazida, lente de manganês lá no alto, que é explorada. Bom, mas o que é impressionante é o seguinte, é que para os olhos experimentados dos sedimentólogos e geógrafos, aquilo não escapa como uma região que teve um clima árido já no Quaternário, isto é, quando o homem existia na Terra. E me parece contemporâneo da última glaciação na Terra, que foi a chamada glaciação Würm dos europeus, os americanos chamam de Wisconsin, quer dizer, entre 9.000 e 18.000 anos atrás, aproximadamente. Então, é uma coisa muito recente, o homem já existia na Terra. Quando eu estudei geografia lá no meu colégio Pedro II, falavam de que existiria um antigo Mediterrâneo subindo pelo vale do rio Paraná, Paraguai, e que chegaria até aquela região do Pantanal, como se fosse o extremo interior desse Mediterrâneo. Não, isso no Quaternário não existiu, não. Ali perto de Concepción, uns afloramentos no próprio leito do rio Paraguai, que desmentem essa existência de um Mediterrâneo quaternário no interior do continente. Ao contrário, o que nós encontramos são evidências dessa antiga aridez. Por exemplo, nos sedimentos de travertinos que afloram ali no porto mesmo de Corumbá. Os taludes rochosos que cercam o maciço do Urucum, formados de blocos angulosos de minério de ferro. Até fica muito fácil explorar, porque não precisa subir no morro. Aquelas caçambas vêm e apanham, e aquilo é minério de ferro já quebrado, é uma coisa muito boa. Também um velho geólogo que foi, digamos, um dos mestres da geologia brasileira, Eusébio Paulo de Oliveira, encontrou fósseis de megatério por ali, quer dizer, eles iam beber água numa região seca e se atolavam na argila e aí com isso fossilizavam. Então, ele encontrou restos fósseis de megatério lá. Outra coisa é que interpretavam aquelas salinas, que são lagoas cercadas de sais que ficam branquinhos, são evaporitos, que os geólogos chamam. Às vezes são periódicas, outras vezes não, mas baixam muito, vê aquela coroa de sais que o gado vai lá lamber. E diziam que aquilo era vestígio do antigo sal marinho. As análises feitas
no laboratório da produção mineral, que mostrou, feita por Jorge da Cunha, aí já pelos anos 30 ou 40, coisa assim, provaram que aqueles sais não são sais marinhos, não, são sais do tipo soda que a gente encontra em regiões áridas. Né? Então, já é outra coisa diferente. Mas o que mais me impressionou foi que, depois da minha primeira pesquisa, eu tive a ocasião de ver uma ampliação de uma imagem de satélite. Aí, então, eu fiquei boquiaberto e, às vezes, realmente, eu lamentei não ser ladrão, porque eu gostaria de roubar aquela imagem. Nessa imagem aparece o cone de dejeção do Taquari, que é uma deposição típica de regiões desérticas, né, de material inconsolidado, né, de diferentes granulometrias, o maior do hemisfério ocidental, e que se encontra hoje, é atravessado hoje em dia pelo rio Taquari, o Rio Negro e por aí. O Rio Negro correndo, é um riozinho que tem lá uns 200 quilômetros, riozinho é modo de dizer, né? De 200 quilômetros, mas que é periódico na seca pronunciada, porque as águas são absorvidas por aqueles sedimentos inconsolidados. Né? E também eu colhi material daquelas elevações que têm talvez uma altura correspondente ao pé direito desta sala e que eles acham, curiosamente, de cordilheiras. E eu colhi o material arenoso que tinha lá e pedi para fazer uma análise granulométrica e eles mostraram que aquilo, e morfoscópica, e mostraram que aquilo eram areias de fácies desértico. Então, nós temos evidências muito recentes e que podem explicar aqueles solos eutróficos que nós encontramos com pastos brutos que alimentam um gado excelente em plena região tropical, um gado que não tem berne, uma beleza, parece que saiu de um molde de uma máquina, aquele gado Nelore ali, limpinho, com pastagens tão primitivas. Então, aquilo me apaixonou realmente. Mas também falavam das matas e tal, e um outro escritório me convidou para fazer uma avaliação das reservas florestais do Pantanal para aproveitamento da lenha para fazer siderurgia. Evidentemente, meu primeiro impulso foi xingar o diretor do escritório. Mas depois eu vi que eu teria a chance de fazer pesquisa de campo sobre o tal complexo do Pantanal, desmistificar aquilo. Havia uma cobertura de fotografias aéreas, uma boa parte, e então outra parte com levantamento detalhado do Serviço Geográfico do Exército, com a representação da vegetação, e com aquilo lá fui eu para ter uma semana, fazer um reconhecimento nas diferentes formações. E aí foi realmente um prazer enorme.